Não existe uma fórmula mágica exata que te garanta 100% de altos ganhos com zero perda ou desvalorização com seus investimentos. Aliás, se alguém está te prometendo isso, desconfie, porque isso não existe. O que existe são boas práticas que nós devemos e podemos fazer, principalmente no início dos nossos investimentos. Então, nesse vídeo, nós vamos ver 5 dicas importantíssimas para nos ajudar, principalmente no início dos nossos investimentos. E eu tava pensando aqui, vou colocar mais uma dica bônus lá no final desse vídeo, então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhuma dessas dicas, para que você possa iniciar seus investimentos da maneira correta. E fala piazada, eu sou o Wellington e sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, considere inscrever-se aqui nesse canal, porque eu trago conteúdo semanalmente, sempre com o intuito de te ajudar a ter uma vida melhor financeira. E também porque nós estamos com uma meta, até o final deste ano ainda, nós vamos em busca dos 1000 inscritos. Então colabora com essa meta, vem fazer parte da família Piá de Negócio e se inscreve aqui embaixo, beleza? Sem muita conversa, vamos logo ver quais são essas 5 dicas, porque essas dicas são importantíssimas e serve não somente para o investidor iniciante, mas também para quem já iniciou sua jornada. Então vamos logo entrar nessas 5 dicas. A primeira dica é: comece com pouco. Essa dica não por acaso está como primeira da lista, porque é uma dica muito, mas muito importante, porque você iniciando seus investimentos, você vai entender como realmente os investimentos funcionam na prática. E isso começa a te trabalhar, não somente a tua parte técnica, mas sim a emocional, que quiçá seja até mais importante que a parte técnica. E isso é muito importante, porque o emocional, no longo prazo, vai fazer muita diferença. E não somente no longo prazo, mas nos seus investimentos em geral. Se você vai carregar, se você vai começar a investir, o seu emocional vai falar muito forte, principalmente se você for investir em renda variável, você não está acostumado com aquela sensação de olhar os seus investimentos oscilando, o seu dinheiro oscilando. Então você vai começar a entender como realmente funciona e como o seu emocional vai se comportar com os seus investimentos diretamente na prática. E é importante começar com pouco mesmo. Eu não estou falando só no sentido que eu sempre venho falando aqui no canal, né? Que você deve começar com o que você tem hoje. Não é só nesse sentido. É também, mas não só nesse sentido. É porque se mesmo que você tenha muito dinheiro, consideravelmente de acordo com a sua realidade, que você tenha muito dinheiro para começar, eu não aconselho começar com muito, porque o seu início, mais do que sua rentabilidade, o mais importante é que você entenda como funciona o processo. É nesse início que você vai aprender muitas coisas. Principalmente, infelizmente, se você tiver algum erro. Quero que não tenha, mas se você tiver algum erro, você vai aprender nesse início. Você vai usar esse início para aprender. Para que lá na frente, quando tiver seu patrimônio maior, você não erre também. Então, é melhor, é preferível que você erre no começo, quando tiver com um patrimônio pequeno, do que se você tiver com um patrimônio grande, que daí o tombo, o erro é muito mais grave. Então, utilize esse início para aprender. E principalmente, lembre-se disso, trabalhe seu emocional no começo. Trabalhe seu emocional no começo. Vamos lá, vou falar mais uma coisa aqui. Tem uma questão que eu não concordo no mercado financeiro que muita gente fala. Principalmente se for investir em renda variável. Comece, compre lá os seus ativos e esquece o home broker. Esquece, não olhe. Não, eu falo ao contrário. Comece olhando para os seus investimentos, porque assim você vai sentir realmente na pele como eles funcionam. A oscilação, você vai trabalhar o seu emocional. E como eu falei, emocional, dependendo do ponto de vista, é até mais importante do que a parte técnica. Certo? Feito isso, vamos partir já para a segunda dica. A segunda dica é: day trade não é dinheiro fácil. Desde quando eu comecei a aprender sobre bolsa de valores, aprender sobre os investimentos alguns anos atrás, e principalmente depois que eu comecei a criar conteúdo, eu tenho recebido algumas perguntas sobre day trade. Eu recebo algumas perguntas sobre bastante coisa, mas este assunto day trade sempre veio à tona. E as perguntas geralmente são direcionadas: day trade é fácil de ganhar dinheiro? Day trade dá dinheiro? Você faz day trade? Você já fez day trade? Esse tipo de pergunta sempre aparece. Então por isso essa segunda dica é muito importante, que day trade não é dinheiro fácil. Vamos lá. Eu faço day trade atualmente? Não, eu não faço day trade atualmente. Eu já fiz day trade? Sim, já fiz por muitos anos. Eu ganhei dinheiro com day trade? Sim, eu posso dizer que sim, eu ganhei dinheiro com day trade, tirando os custos, perdas e ganhos, né, um contra o outro, eu saí sim com saldo positivo. Então, dá para ganhar dinheiro com day trade? Sim, dá para ganhar dinheiro com day trade. É fácil? Não. É rápido?
muito menos. Não é rápido e nem fácil. O que acontece? O que nós vemos? Por que eu trouxe essa dica? O que nós vemos muito, principalmente na internet? Que de day trade é um dinheiro rápido, fácil, que você pode fazer uma renda extra com isso, você pode ter um segundo salário com isso na hora do seu almoço, pelo seu celular. E na realidade, não é assim que funciona. Vai por mim, não é assim que funciona. Se você for fazer day trade na hora do seu almoço, só no seu celular, olha, não vai dar certo. Vai dar merda, vai por mim, porque dá problema. Porque day trade, realmente, as operações são, às vezes, muito rápidas, menos que 1 minuto. Só que tem que levar em consideração o tempo de tela, o tempo de estudo, o tempo de erros, o tempo de acertos. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque no momento que você vai operar, você tem toda essa bagagem para tomar aquela decisão. Você não chega lá, olha e, acho que é isso, acho que é aquilo. Não, não é assim que funciona. Se fizer assim, quem faz assim perde. Por isso que a estatística do day trade joga contra ele, que a grande maioria esmagadora perde dinheiro no day trade, por causa também desse tipo de pessoa, que vai tentando day trade achando que é dinheiro super fácil e quebra a cara. Então, se você decidir fazer day trade, entenda uma coisa de uma vez por todas. Day trade é uma profissão. Então, você tem que se dedicar muito, trabalhar muito, você tem que estudar muito e ter um emocional, um emocional que poucos têm, sinceramente, porque a adrenalina é grande. Então, tira esse negócio da sua cabeça, se você tem ainda esse negócio da sua cabeça, que day trade é dinheiro fácil e rápido, porque não é. Isso é uma grande mentira, tá? Sabe que aqui eu falo a verdade do quem doer. Mas entendido isso, que day trade não é um dinheiro fácil, vamos logo passar para a terceira dica, que é valor é mais importante que preço. Valor é mais importante que preço. Como assim, né? Não são as mesmas coisas? Não, não são as mesmas coisas, e principalmente no mercado financeiro. Você vai entender o porquê. Valor, nós entendemos o quê? Vamos pegar como se fosse uma ação, uma empresa lá, sei lá, Itaú. O Itaú, ele tem o valor dele perante o mercado, que nós identificamos isso principalmente com indicadores disponíveis que nós temos para análise, e preço é somente o preço que ele está sendo negociado naquele momento em bolsa de valores. Então o preço é uma coisa pequenininha, que é somente o valor de negociação. O valor mesmo, é o todo da empresa, o quanto o mercado valoriza ele, o quanto ele tem de potencial ali para te dar dividendos, rendimentos, potencial de crescimento, enfim, este é o valor. E aqui, valor é muito mais importante do que preço. Quando você começa a entender isso, quando você aceita e entende isso, o jogo muda. O jogo muda porque, primeiro, já tira você de grandes armadilhas do mercado financeiro, que é olhar para uma ação, ver lá que tá menos de R$1, por exemplo, você vai pensar assim, poxa, isso aí tá barato demais, eu vou comprar. Porque qual que é o pensamento do investidor, principalmente iniciante, e não somente iniciante, tá? Você vai comprar a ação X, a ação tá custando R$30. Aí você pensa, sem análise nenhuma, é só um exemplo, tá? Aí você compra R$30 e quer vender a 40. Você tenta ganhar com essa valorização. Aí outra ação, a ação Y tá custando R$10. Aí você pensa, poxa, se eu comprar uma a 30 e levar até 40, eu ganho R$10. Mas se eu comprar a R$10 e levar até 40, eu ganho R$30. Então eu ganho muito mais. Ou seja, você vai lá para a ação que tá custando mais barata, vamos dizer assim, que não é verdade, nem sempre é verdade. Na verdade, na maioria dos casos não é verdade. Então, olhe sempre para o valor da ação, o valor daquela empresa, e não somente para o preço. O preço é um mero número de negociação lá da bolsa. Muito importante também, mas o valor dela é muito mais importante. Entendido isso, você vai se livrar aí de muita cagada do mercado financeiro. Mas vamos pular logo para a quarta dica, porque isso você já entendeu. E a quarta dica é diversificação, é segurança e oportunidade. A dica 3, nós entendemos que valor é muito mais importante do que o preço. E isso é importante para aumentar a sua tranquilidade e segurança perante o mercado financeiro com seus investimentos. A dica 4 é nesse sentido também, que é a diversificação. O que é diversificação? É você pegar o seu patrimônio, quer seja ele inicial e também os aportes periodicamente que você vai fazer, e diversificar em diferentes classes de ativo, quer seja renda variável, renda fixa, também investimentos aqui no Brasil ou fora do Brasil, diferentes classes e diferentes setores também, principalmente setores perenes, que é muito bom e muito importante você ter investimentos em setores perenes. Então você não
não vai colocar todo o seu patrimônio em um só ativo. O que acontece geralmente nesse mercado? Você chega, conversa com muita gente, principalmente quando você está aprendendo, você está ali, né, é muito ansioso, você conversa, aí uma pessoa lá fala assim, velho, tem uma ação que vai por mim, vai nela, coloca o seu patrimônio porque ela vai valorizar muito. Só que aí que mora o perigo, aí tem um problema, porque é o seguinte, se aquela ação valorizar, legal, ela vai subir, mas e se ela vir à ruína? E se ela falir? Você perde 100% do seu patrimônio. Então é muito mais preferível que você pegue esse seu risco que está em um lugar só e diversifique ele, coloque em diferentes classes, para que possivelmente quando um ativo está legal, o outro ativo não está tão legal, aconteça aquela balança dos seus investimentos, que você consiga se manter de pé com os seus investimentos no mercado financeiro. E por que eu falo também que é a oportunidade? Porque vamos supor, você está lá somente na renda fixa. Ah, eu gosto de renda fixa, eu não gosto de renda variável, esse negócio aí não é pra mim, e lá. Então o que acontece? Em algum momento a renda fixa ela não vai estar tão atrativa como está agora, por exemplo. E neste momento, possivelmente, quando ela não estiver tão atrativa, vai que a renda variável esteja explodindo e comece a subir sem parar. Você não vai estar exposto. Aí você vai querer tirar seu dinheiro da renda fixa, vai querer começar a diversificar e às vezes é meio tarde, porque às vezes você vai pegar ela já lá em cima. E o contrário é verdadeiro. Vamos supor que você só tem investimento em renda variável e aí a renda variável começa a cair e a renda fixa começa a ficar mais atrativa. Aí o que você faz? Você vende a renda variável e para você pegar a renda fixa também, porque você não está exposto aqui. Só que aí tem um problema também. Você vai vender a renda variável na queda? Na baixa? Não. Então sempre mantenha uma estratégia onde tenha diversificação de acordo com os seus objetivos. E quando for começar, ou se você já começou, se você fez via banco, nós vamos entrar na quinta dica, que é não invista via bancos. Quando eu falo que não é para você investir via bancos, não é que você não pode utilizar o aplicativo do seu banco. É para você não investir com eles, com a indicação deles, porque isso pode trazer alguns malefícios que não são tão legais e são importantes que você não faça no mercado financeiro, principalmente no seu começo. Porque os bancões, normalmente eles cobram taxa para você fazer isso. Taxas que você não teria se você investisse por conta própria em alguma corretora de valores, por exemplo. Isso é o mais comum. Mas algo que talvez seja até mais importante que isso é que os bancos são empresas, umas das mais lucrativas da bolsa de valores, ou seja, eles dão muito lucro. E uma das formas de conseguir esse lucro é indicando certos e bons investimentos para os seus clientes. Ou seja, o que eles vão fazer, o que eles fazem. Sempre quando você investe com eles, eles vão indicar os investimentos deles, aqueles fundos deles, algo que traz mais benefício a eles do que o próprio cliente. Porque assim, desculpa, eles pensam no cliente? Pensam, mas eles pensam nele primeiro. E isso é natural, eles são uma empresa, eles têm que gerar lucros. Ou seja, no momento que você vai iniciar seus investimentos, ou se você já está fazendo seus investimentos via banco, faça por conta própria. Porque assim você vai ter um leque muito maior de opções para que você, estudando, analisando, possa escolher melhores ativos do que os fundos de investimentos de banco, que geralmente não são os melhores, principalmente falando em rentabilidade. E a sexta dica bônus tem a ver com a dica 1, que é acompanhe seus investimentos. Eu dei uma breve já lá no começo do vídeo sobre esse assunto, que é acompanhar seus investimentos. Como eu disse, muita gente indica para não olhar os investimentos. Para comprar, principalmente no começo, compra e daí esquece, para não ter perigo de você fazer cagada. O que não é tão errado, na verdade, esse tipo de coisa que muita gente fala para você comprar e não olhar, é realmente para você não ficar ali nervoso e acabar fazendo cagada. Isso pode acontecer, porque você vai ver às vezes seu ativo valorizando muito, você vai querer já vender, sendo que você tem que carregar ele por longo prazo para ganhar com seus rendimentos. Ou pior, começa a cair, você fica com medo, não vê fundamento nenhum e vende ali mão de alface com medo que vá para ruína e vende um momento errado, né? Compra na alta e vende na baixa. Então realmente ficar olhando seus investimentos, principalmente no começo, você corre esse risco. Mas você tem que entender que isso faz parte do jogo. Então o que é legal fazer? Começa seus investimentos e olha. Ah, mas não precisa abrir home broker todo dia. Não, realmente não precisa. Ao longo do tempo, você vai entender que realmente não precisa ficar olhando. Você não vai abrir o home broker todo dia, isso é fato. Só que no começo, abra de propósito. Olhe ele valorizando, olhe seu ativo desvalorizando, principalmente quando ele desvaloriza. Analise como você se sente. Olhe se realmente, estamos falando principalmente de renda variável, olhe realmente se você aceita aquela desvalorização. Olhe se você consegue segurar uma ação quando ela sobe. Então, entenda, o seu emocional é muito importante. Ele vai, se você tiver um emocional muito blindado, lá na frente, ele vai te ajudar muito a você manter uma carteira saudável de investimento, para que você não haja com a emoção e sempre com a razão, sempre com um porquê por trás disso, sempre vendo a melhor decisão para os seus investimentos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele
aquele like da confiança para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Eu te agradeço de coração pela sua companhia. Te vejo no próximo vídeo em horário marcado. Até a próxima e falou!